Pessoal, o que você vai aprender aqui na live hoje? Nós vamos falar sobre os sons da fala, né? Você vai aprender que existe um marco do desenvolvimento para a criança conseguir adquirir cada um dos sons da fala. Você vai entender a diferença entre som e letra. Eu vou te passar uma brincadeira para fazer com a sua criança em casa que vai estimular, né? Para você entender como é que a gente estimula os sons da fala da criança. Não adianta você chegar na frente da criança e ficar falando assim, filho, fala comigo assim, ó, tênis, tênis, fala com a mãe, ó, tênis. Não adianta, a criança já ouviu tantas vezes você falar tênis e ela não conseguiu produzir, não adianta você ficar repetindo tantas vezes, ficar insistindo, até porque isso vai gerando uma questãozinha emocional ali na criança. Você tem que passar o mesmo conteúdo, porém de maneira diferente, ou seja, você tem que ensinar o passo a passo. Né? A mesma coisa que eu entregar uma bicicleta na sua mão e querer que você aprenda a andar só porque você me viu andar. Não é bem assim, eu tenho que te ensinar o passo a passo. Ó, fulano, você vai subir na bicicleta, você vai, né, e eu vou dando os comandos ali, te ensinando passo a passo para você conseguir se equilibrar em cima da bicicleta. A mesma coisa com a criança que está com dificuldade em adquirir os sons da fala, tá bom? Então, é isso que você vai aprender aqui na nossa live hoje. Pessoal, é o seguinte... tem bastante pergunta, podem ir fazendo, que a Vanessa ela está ali selecionando, né, as perguntas. Só para vocês entenderem, quando uma criança ela está com dificuldade para falar e ela vai até o consultório, né, para fazer uma avaliação, nós fonoaudiólogos, a gente mapeia essa criança todinha, né? Eu coloquei aqui o marco do desenvolvimento da fala, para vocês entenderem, assim, de maneira superficial o que é esperado dessa criança. Só que existem outros marcos que é utilizado mais por profissionais. Que marcos são esses? Quando a criança ela tem uma certa idade, de acordo com que ela vai crescendo, ela completou um ano e meio, 2 anos, o cérebro dela vai amadurecendo e ela vai criando condições neurológicas de produzir alguns sons da fala, certo? Então, algumas crianças têm dificuldade nesse processo. Quero contar para vocês uma situação. Quando eu estava na faculdade, eu fazia um trabalho que era vender livros. Né? Eu vendia livros e eu me recordo que, acho que quando estava lá no 2º ano, eu conheci uma menina nesse mesmo trabalho que ela tinha 30 anos. E é uma moça, né? Uma menina, uma moça, uma mulher. Ela tinha 30 anos e ela não conseguia produzir o som do D. Por exemplo, de dado, de diário, ela não conseguia falar. Então, sempre que ela ia falar, eu lembro que a gente tinha um amigo, né? Que a gente chamava ele de Dio, né? Um apelido que a gente deu para ele, de Otagnã, a gente chamava ele de Dio. E eu lembro que essa menina não conseguia, ela falava tio, tio, porque ela não conseguia produzir o D. E ela ficou sabendo que eu estava na faculdade de fonoaudiologia e ela veio conversar comigo. Ela falou, Paty, eu fico muito angustiada, eu sofro muito porque eu não consigo produzir, eu não consigo entender. E na época eu era estudante, eu não entendia muito, não sabia muito como ajudar ela. Mas eu questionei se ela já tinha procurado um atendimento, ela me explicou a situação, que ela veio de uma família muito humilde, os pais não, né, com poder aquisitivo baixo, a família não tinha condições de pagar terapia. Com 10 anos, eu acho que ela foi para a fonoaudióloga pela primeira vez, ajudou ela a conseguir alguns sons da fala, mas o D ela não conseguiu. Quando ela cresceu e começou a trabalhar, ela pagou terapia. E ela me falou que ela ficou 6 anos fazendo terapia e ela nunca conseguiu entender como produzir o som do D. Por que isso acontece? Lembra que ontem eu expliquei? Perdão. Pessoal, eu tô com uma bronquite, uma gripe aqui, então não repare que volta e meia eu vou estar tossindo, tá? Ela falou que ela passou pela fono, ela falou que ela não consegue entender, não conseguia entender como que faz para produzir o som do D. E é muito... na época, eu, mesmo sendo estudante de fonoaudiologia, tinha dificuldade para entender isso, porque era uma pessoa super inteligente, a menina trabalhava, vendia super bem os livros, assim, a única coisa que ela não conseguia fazer de diferente é a pronúncia do D. Por que isso acontece? Você aprendeu ontem que para poder falar, a criança precisa desenvolver 3 rotas neurológicas da fala. E neste caso, quando a criança tem um atraso na fala, ou ela tem dificuldade em produzir um som que
já era esperado que ela conseguisse, é porque ela tem uma alteração em uma dessas rotas neurológicas. E isso não quer significar que a criança tem um distúrbio neurológico. Você já aprendeu isso antes, tá bom? Tem a ver com o ambiente, com as pessoas que ela está convivendo, com o estímulo que ela recebe e também pode, né, estar relacionado a um distúrbio, uma alteração neurológica. E no caso dessa menina, ela tinha uma alteração realmente em uma dessas rotas e ela demorou muito para receber esse atendimento. E como eu expliquei ontem, quanto mais velha a criança ela vai para um tratamento, ela vai receber uma ajuda, menores são as possibilidades de tratamento. Gente, por que eu estou falando com vocês? Por que eu estou contando essa situação que eu presenciei lá na época? Por que eu estou contando aqui hoje para vocês? Porque eu postei essa semana um vídeo aqui no meu perfil de um bebê que é bonitinho, é uma coisa mais linda, né? Que ele falava, né? Não saía nenhum som que a gente consiga identificar. Mas você percebeu que ele tinha uma intenção comunicativa. A gente que é fono, a gente olha e percebe que algumas habilidades cognitivas foram bem desenvolvidas. Mas ele estava com dificuldade de se apropriar dos sons da fala. Quando a gente encontra, nós fonoaudiólogos, né, encontramos uma criança ou até um adulto, como é o caso dessa menina, que deu a idade de adquirir um som da fala e não conseguiu, é o que nós fonoaudiólogos, chamamos de desvio fonológico. Ou seja, por uma alteração naquelas rotas neurológicas da fala, a criança tem dificuldade de se apropriar do som da fala. Às vezes, ela até consegue perceber o movimento, mas ela tem muita dificuldade para colocar isso dentro de uma fala espontânea. Então, quando eu coloquei essa postagem, eu li os comentários e eu percebi, gente, eu leio os comentários, tá? Não leio todos e não consigo responder todos, mas eu dou uma lida ali. Eu percebi que tem bastante mães relatando o caso de crianças que tem essa situação, né? E elas não percebem. Então, não fica esperando o tempo da criança. Se você percebeu que a fala do seu filho está muito ininteligível, né? Que tá difícil para compreender, é muito importante você já começar a dar uma atenção especial para isso. Então, o que eu resolvi fazer? Eu tinha postado esse mesmo vídeo há uns 2 ou 3 meses atrás, eu não me lembro bem certinho, mas é em torno de 2 meses. E eu percebi que tinha as mães, eram até seguidoras diferentes, né? Comentaram a mesma coisa. Meu filho faz assim, é normal, não é normal, né? Então, eu percebi que tem muitas de vocês que me seguem aqui que tem uma criança com esse mesmo tipo de dificuldade. E é por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo para a nossa aula de hoje. Pessoal, quando a criança que nem eu expliquei, né? Ela começa a crescer, o cérebro dela vai criando uma habilidade de produzir alguns sons da fala. Então, tem alguns sons da fala que a criança de, por exemplo, 2 anos não tem condição neurológica de produzir, porque o cérebro é muito imaturo. Então, é normal a criança falar errado até os 4 anos e meio. Depois dos 4 anos e meio, a gente já considera ali uma alteração, distúrbio na fala, né? Não é esperado que ela passe disso. Só que a gente não vai esperar a criança chegar com 4 anos e meio para começar a ajudar ela. Por quê? Porque existe um marco do desenvolvimento dos sons da fala. Vamos lá entender o que são esses sons da fala. Você precisa diferenciar letras de sons da fala. Por quê? A letra R, por exemplo, uma letra, ela pode ter vários sons. A letra R, por exemplo, ela pode ter o som de Rá, o som de Rá, o som de Trá e o som de Ar. Cada som da letra R que eu acabei de produzir aqui, a gente mexe a boca de uma forma totalmente diferente. Então, não é porque a criança conseguiu falar Rá que ela vai conseguir falar trator, certo? E nem porque ela atingiu a idade de falar o Rá, ela já atingiu para falar o Rá. Por exemplo, uma criança que tem 2 anos de idade, ela não tem maturação neurológica para produzir o R vibrante. Então, não adianta você ficar lá na frente do seu filho tentando ensinar o passo a passo de produzir o R, porque ele não tem maturação neurológica, você só vai estressar essa criança, né? Você vai dar uma demanda que ela não consegue, ela vai gerar um estresse para ela, né? Então, claro, gente, que tem algumas crianças que são precoces, tá bom? Mas essas crianças precoces que conseguem produzir o R vibrante com 2 anos de idade, eles são a exceção das exceções, tudo bem? Então, o
O padrão de normalidade ali não é ela falar aos 2 anos de idade o R vibrante. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas tem crianças que falam a primeira palavrinha com 6 meses de idade. É uma criança precoce. Então, quando a gente fala que você não pode ficar comparando o seu filho com outras crianças, é porque se você compara o seu filho com uma criança precoce, você vai achar que seu filho tem atraso na fala. Se você compara o seu filho com uma criança que tem atraso, você vai achar que o seu filho está com a fala normal. Você não compara seu filho com ninguém. Você vai lá no marco do desenvolvimento e você avalia, né? Você dá uma olhada assim, opa, ele não atingiu o que ele precisava, então eu vou, né, levar para uma profissional e reforçar a estimulação dentro de casa. Tá bom? É bem importante você se atentar a isso. Então, essa é a diferença entre letra e sons da fala. Quando eu falo para você orar, eu não estou falando necessariamente a letra R, tá? Então, vamos diferenciar o que é letra, o que é sons da fala, tá? Sons da fala é justamente aquilo que a gente produz, aquilo que a gente consegue escutar. Então, é bem importante que você consiga estimular esse passo a passo com a sua criança. Você vai ter que observar, você não vai ficar esperando a sua criança completar 4 anos e meio para você buscar ajuda. Por quê? Os 2 anos de idade, a criança ela precisa produzir alguns sons, por exemplo, o som do P, o som do M, esses sons, né? 2 anos ela já precisa começar a produzir o som do S, né? Então você tem que ficar atento a isso. Por quê? Ó, meu filho tem 2 anos de idade, ele não consegue fazer o M. Então eu já sei que ele tem um atraso. Ai, Patrícia, mas ele consegue produzir várias palavras. E você falou, até na live de ontem, que aos 2 anos a criança precisa ter um vocabulário de cerca de 300 palavras, né? Se ela produzir 200, ok, né? Não está muito longe, porque é isso que a gente considera o tempo da criança, né? Ela fala umas 200, meu filho já consegue formar a frase, mas ele não fala o M, ele não fala o P. Ou seja, essa criança está sinalizando que ele tem um atraso na fala, mesmo conseguindo produzir palavras. Então, gente, toda criança que ela chega ali aos 3 anos de idade, a fala dela tem que ser totalmente compreensível, mesmo com erros. Uma pessoa desconhecida, que nunca viu a sua criança, ela precisa escutar e entender o que a sua criança está falando. Então, olha só, vamos pegar aqui uma palavra, por exemplo, bolacha. Se a criança fala boacha ou bolarra, né? A gente bolar, né? Olacha, ó, é muito parecido com a palavra original. Qualquer pessoa consegue entender. Agora, se eu falo assim, beliche, me referindo à bolacha, piquiti, me referindo à bolacha, olha só, essa palavra ela não tem nada a ver com o som original. Ou seja, a criança está sinalizando que ela está com uma dificuldade em se apropriar aos sons da fala. E como ela tem uma boa intenção comunicativa, como o instinto dela de se comunicar está bom, está ativo, como ela não sabe produzir os sons da fala adequado, ela inventa, né? Ela inventa alguns sons porque ela quer se comunicar, ela entendeu o que ela precisa e ela pega o que está aqui na cabecinha dela e ela cria uma palavra que não existe. Então, você precisa se atentar a isso, ok? Então, aos 2 anos de idade, a maioria das palavras precisam ser inteligíveis. Pode sim ter algumas palavras que a criança fala e você não entende? Sim, mas a maioria das palavras precisa ser inteligíveis, porque nessa idade ela precisa ter conseguido atingir os principais sons da fala. Tudo bem? É muito importante que você esteja atento a isso. Como é que você vai ajudar a sua criança? Pessoal, não pega... eu falo assim que os pais eles erram muito, mas é sempre na tentativa de ajudar. A gente olha a criança, percebe que ela está com dificuldade e a gente fica, ai meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? E o que vem na cabeça a gente faz. Mas muitas vezes a nossa atitude pode mais atrapalhar do que ajudar. Quer ver uma atitude que mais atrapalha do que ajuda? O pai querer colocar um trava-língua numa criança, por exemplo, de 3 anos, que não sabe falar de repente o S, daí ele vai colocar um monte de palavrinha. A criança não sabe, ela não consegue, e tu vai colocar algo mais difícil para ela pronunciar. Não dá. Que nem o exemplo que eu contei ontem, né? Uma mãe colocou uma música o filho não conseguia falar o T, e ela resolveu cantar aquela música do Tubarão, que a música fala tubarão. Perdeu a dentadura, não vai morder mais não. Mas a música repete o tu muitas vezes. E a criança não quis saber da música, mesmo sendo uma criança que gosta muito de música.
Então, por que que isso acontece? A criança não consegue produzir, ela é imatura emocionalmente, ela vai fugir, né, na hora que você tentar estimular ela. Então, o que que você tem que fazer quando você percebe? Ensinar o passo a passo para a criança. Então, vamos supor que você tem uma criança que ela tem... Perdão. Vamos supor que você tem uma criança que ela não consegue falar o X, né? Ela não fala, por exemplo, bolacha, o som do chá, né? Lembra que é som. O som do chá pode ser escrito com X ou com CH, então por isso que a gente fala o som do chá. Ela não consegue falar bolacha, ela não consegue falar xícara. Como é que você ensina o passo a passo para ela? Sempre através de brincadeira. Então vamos supor que você tem uns animais na sua casa, animais de brinquedo, né? Perdão, gente. Então vamos supor que você tem alguns animais na sua casa, né? E você vai brincar ali de fazendinha com a sua criança. Você coloca todos os animais e começa a fazer uma brincadeira. Pessoal, lá no meu curso, eu ensino como que você vai criar uma brincadeira atrativa para a criança com o material que você já tem em casa. Quando eu falo que você tem que fazer uma brincadeira com a criança, tem que ser uma brincadeira direcionada e intencional. Então, lá eu coloco alguns princípios baseados na neurociência que quando você aplica durante a brincadeira, a criança se atrai. Ela gosta da brincadeira e ela tem uma tendência a copiar o que você está fazendo. E a gente vai usar essa tendência a copiar para ensinar o que a gente quer, mas tudo em forma de brincadeira. Mas vamos pegar as brincadeiras que você já sabe fazer aqui, porque não vai dar tempo da gente explicar tudo. Você começa a brincar com ela e de repente no meio da brincadeira você... vai começar a chover. Vamos lá. E você começa a fazer o barulhinho da chuva. Se você tem uma criança bem pequenininha, você pode picar vários papeizinhos e você fala assim, vai chover, olha só. E você começa a soltar os papeizinhos, né? Então você faz assim. Vamos fazer o barulho da chuva? E molhou todos os animais. E você continua a brincadeira. Daqui a pouco você volta o som da chuva de novo. Isso, você não vai avisar para sua criança que você está ensinando ela a falar o som do X, tá bom? Você vai só brincar. Quando você perceber que a sua criança aprendeu a fazer o som da chuva, se ela não sabe ainda fazer o som da chuva, você vai fazer várias vezes. Você percebeu, opa, ela está fazendo o som da chuva com bastante facilidade. Aí você vai aplicar, vai transformar ele em sons da fala. Como é que você faz isso? Filho, vamos fazer o som da chuva? Aí a criança faz. Agora vamos misturar o som da chuva com o A, ó. Isso mesmo, agora com o som do E, ó. É muito importante que você faça em câmera lenta. Não fala, ó filho, vamos misturar com I, Xi. Não faz rapidinho. Lembra que você tem que explicar o passo a passo. Então você vai lá, ó. Bem devagarzinho para a criança entender, né? Se a criança estiver com dificuldade, você separa o som. Você faz só o som da chuva. Por exemplo, tem crianças que quando ela pega uma palavra que tem um X, ela substitui pelo T. Em vez de falar chinelo, ela fala tinelo. Aí quando você vai fazer isso, ela faz assim, ó. Chinelo. Muito comum, né? Aquele ditado que a gente fala, é raro, mas acontece sempre. Você faz da seguinte forma, só o som da chuva. Agora só o som do I. Chuva. Separa o som. Aí percebeu, opa, a criança conseguiu fazer de forma separada, ela entendeu, a gente criou um caminho ali na rota neurológica da fala. Agora a gente vai misturar os dois sons, a gente vai juntar, ó. Eles vão dar as mãos. Você vai adaptando o linguajar conforme a idade da sua criança. Aí você vai assim, ó. Aí a criança, vamos supor que ela colocou o T. Aí você, gente, não fala assim pra criança. Não, filho, tá errado. Não, filho, não é assim. Não faz desse jeito, gente. Tem jeitinho pra tudo, tá bom? Você fala assim, o que aconteceu? Aí a criança vai olhar e você fala assim, ei, eu ouvi 3 sons. Eu ouvi o som da chuva, eu ouvi o som do I, mas teve alguma coisa no meio aí, ó.
E foram 3, filho, né? Claro que uma explicação mais complexa você vai fazer para uma criança de 3 anos, mas a criança de 3 anos que faz essa substituição, perdão, a criança que faz a substituição é realmente uma criança mais velha. Com uma criança mais nova, ali de 2 aninhos, é mais fácil você ensinar direto e ela aprender direto, porque ela ainda não pegou um vício. Ou seja, como ela está na fase certinha de aprender o som, ela não fez nenhuma substituição. Então é muito mais fácil você ensinar uma criança de 2 anos, de 1 ano e meio, do que você pegar uma criança de 3, 4 anos de idade. Por isso. Então, você falar, isso, daí você só faz faz isso e continua a brincadeira. Quando você estiver ali, sei lá, a criança quer um chocolate, aí você vai lá, né, fala, filho, para falar o chocolate, a gente precisa fazer o sonzinho da chuva, ó. Chocolate. Ensinou para a criança, não fica muito... Se você perceber que a sua criança é super receptiva, que ela não tem, ela é descolada, ela não tem problema com isso, você continua. Mas muitas crianças não gostam dessa repetição. Então você faz uma vez e deixa. Quantas palavras com X e CH você vai encontrar durante o dia? Muitas. Então você falou uma vez, ela percebeu, ela lembrou da brincadeira. Nas próximas vezes que você for repetindo, ela vai aprendendo. E, gente, não é porque a criança falou chocolate uma vez que ela vai falar chocolate certo todas as vezes que ela vê. Lembra? A primeira vez que você aprendeu a pedalar de bicicleta, não é porque você andou ali uns 2 metros de bicicleta que você vai pegar a bicicleta, vai andar e nunca mais vai cair, nunca mais vai se entortar. Não é assim. É um processo. Ela vai errar muitas vezes ainda e você vai lembrar no dia a dia dela. Tudo bem? Então, você vai fazendo nesse formato. Gente, muita atenção. Não fica ensinando sons isolados para a criança, estimulando a produção de som isolado ou palavras isoladas. Tem muitos pais que falam, ai, Patrícia, olha só, eu consegui fazer meu filho falar várias palavrinhas com tablet, com aplicativo aí que eu consegui. Gente, por que isso não é legal? Porque o que você quer? Que seu filho saia produzindo palavras aleatórias ou que ele utilize essas palavras como uma forma de comunicação? Tem muitas crianças que não aprenderam a se comunicar com a fala, nem com palavras simples, mas ela sabe falar amarelo, azul, verde, 1, 2, 3, contar até 20, sabe falar as letras do alfabeto, mas não consegue falar para se comunicar. Então, por isso que eu sempre falo para os pais, é muito importante, claro, que a criança reconheça letras, cores, números, mas mais importante que ela faça esse reconhecimento é que ela saiba utilizar essas palavras de forma comunicativa, né? Então, tem muitas crianças que falam verde, azul, mas quando ela vê o carro verde, ela não faz assim, verde, verde, pedindo o carro verde. Ela simplesmente não fala. Por quê? Porque ela aprendeu uma palavra de maneira isolada, né? Ela aprendeu fora de um contexto comunicativo. Então, em momento nenhum, você vai ficar ensinando som isolado. Então, se você está fazendo ali, ó, né? Você já colocou a palavra chuva, a criança já sabe o que é chuva. Ela pegou essa palavra, você pegou essa palavra e colocou dentro de um contexto comunicativo. Ela entende que toda palavra que ela aprende, ela precisa utilizar para estabelecer uma comunicação. Isso é muito importante, tá? Então, assim, existem várias formas de você ensinar o mesmo som para a criança. Lá na plataforma, gente, lá no meu curso Ensinando Meu Filho a Falar, eu ensino os pais a estimularem todos os sons da fala, com brincadeira. Nada de sentar a criança, né? Não precisa explicar isso de novo. Tudo com brincadeira, né? Tem até algumas opções ali com música, porque tem criança que gosta muito, né? Eu até tava vendo, acho que foi ontem, uma música que eu coloquei lá na plataforma, que é o som da chuva. A música é o som da chuva, a criança aprende. Você pega uma criancinha, um bebê ali de 1 ano e meio, 2 anos, ela aprende. Ela já tá treinando fazer o som da chuva. Quando você quiser treinar com ela o X, né, que atingir a idade certinha, porque lá no curso eu dou uma tabelinha certinha do quais são os sons da fala que a criança de cada idade precisa conseguir adquirir, para você saber o que você tem que estimular para o seu filho. Ficar estimulando aí som que ela não tem capacidade ainda de aprender. Então, ó, você percebe assim, olha, falta 2 meses para o meu filho começar a produzir o som do S, o som do L, o som do P, não, P não, né? P é o primeiro, tá, gente? Por isso que eles falam papai primeiro.
o L, o X, o CH, o R, né? Então faltou tanto tempo, você, opa, 2 meses antes eu já posso fazer a brincadeirinha com um sonzinho para ele ir aprendendo de maneira bem descolada. E daí, quando der a idade, ele já sabe o sonzinho, ele já sabe o passo a passo que ele tem que fazer para adquirir aquele som. E tem a opção da música também, a criança vai cantando a música, ela nem se liga que ela vai usar aquele sonzinho que ela aprendeu na música para falar, tá? Então tudo tem que ser feito através de brincadeira, isso é muito importante. Então, pessoal, só revisando, já vou abrir para perguntas, tá? Vou responder algumas. Eu falei para vocês que hoje eu ia tentar ficar um tempo maior, mas eu tô me ligando que a live aqui do Instagram tem um tempo a terminar, né? Então, eu vou fazer um fechamento aqui e depois eu vou abrir para perguntas que eu quero conversar com vocês. Lá na plataforma, gente, tem várias etapas, né? Perdão, tem várias etapas. Então, você vai aprender a ensinar cada um dos sons da fala, isso é só a base. Depois você vai aprender a estimular cada uma das habilidades cognitivas. Por quê? Se a sua criança aprende a falar palavras e ela não desenvolve as habilidades que precedem o surgimento da fala, fica muito difícil dela conseguir produzir uma fala, né, com intuito comunicativo. Então, você aprende também a estimular cada uma das habilidades. Eu passo várias opções de brincadeira lá, tá? Mas eu também te ensino a criar uma brincadeira dentro do seu contexto. Por exemplo, você tem, que nem eu falei, você tem os animais lá, né? Se na sua casa você tem animais, então você vai saber fazer uma brincadeira divertida com os animais que você tem. Ai, Patrícia, eu tenho comidinha, aquelas frutas de velcro. Você vai aprender a fazer uma brincadeira, a criar sua própria brincadeira através do curso lá, porque eu tenho uma aula específica que eu ensino somente isso, tá bom? Mas eu também dou exemplo de várias brincadeiras e coloco algumas músicas. Pessoal, sobre as músicas, eu quero só deixar uma coisa clara aqui com vocês. Muitos de vocês acham que eu canto. E, gente, eu não canto nada, né? Sempre que eu posto uma musiquinha, eu coloco lá o cantor embaixo, na parte de áudio tem lá o cantor, o nome da música, que alguns de vocês não leem e às vezes acham que é eu que canto. Por que que eu coloco né, cantando ali com uma criança do lado? Porque eu quero te ensinar a fazer os gestos, tá bom? Então, só para você entender, são de vários cantores, dá uma olhada ali na descrição embaixo que você vai descobrir já o nome da música e o nome do cantor. Lá na plataforma tem uma lista também de músicas que estimulam, né, essa habilidade cognitiva que eu falei para você, uma específica assim que é muito bom estimular com música. Então, a música não está dentro do curso. Por quê? Porque tem alguns cantores, gente, que eles têm assim umas 30 músicas, por exemplo. Só que dessas 30 músicas tem uma música, gente, que estimula a fala de maneira direta. Toda música estimula a parte cognitiva, mas eu seleciono só as que ajudam na fala mesmo, né? De forma mais direta. Então não tem como colocar, por exemplo, eu estava contando hoje, deve ter umas 15 músicas lá, cantando de cabeça, né? Porque eu não conferi. Umas 15 músicas. Não tem como trazer 15 cantores, pagar 15 cantores para estar lá, e daí todo dia eu descubro uma diferente, eu coloco lá. Não dá, é muito difícil, porque tem a questão de direitos autorais. Então eu coloco ali o nome da música, o nome do cantor e o link de acesso, né? Você vai conseguir acessar gratuitamente, só não vai ser dentro do curso, porque tem essa questão autoral, tudo bem? Então, eu vou abrir aqui para perguntas. Vanessa... Ah, olha só, a Ana Paula conseguiu entrar hoje, ela não conseguiu entrar ontem, estava chateada, né, Ana? Que bom que deu certo hoje. Vanessa, pode colocar algumas perguntas, já pode colocar a primeira pergunta. Deixa eu ver, peraí. Enquanto a Vanessa não coloca, eu vou pegar a primeira que eu vi aqui na minha frente. Minha filha tem 3 anos e meio e não fala quase nada. Como posso ajudar em casa? Tony, pessoal, existe uma diferença entre atraso na fala e distúrbio na fala. Como que você consegue diferenciar atraso de distúrbio? O atraso é quando a criança está 8 meses de distância do que é esperado para a idade dela. Até 8 meses a gente considera atraso. Passou de 8 meses a gente já considera distúrbio. Nesse caso, Tony, né? Isso. Nesse caso, se ela não fala praticamente nada, provavelmente, claro, gente, eu não posso
não consigo fazer análise de caso de maneira minuciosa, mas já passou ali do que é um atraso. Nessa idade, 3 anos e meio, a criança precisa ser capaz de contar um discurso, fazer trocas na conversa, sabe? De falar assim, eu estava na escola, meu coleguinha me empurrou, eu machuquei o joelho, tá doendo, perdão, gente, passou uma moto aqui. Machuquei o joelho, tá doendo, e foi o Lucas que me empurrou e a professora não fez nada. Nessa idade, ele precisa ser capaz de falar tudo isso. Então, ele tem sim alguns erros na fala, que geralmente, nessa idade, 3 anos e meio, é o R encontro consonantal, o L encontro consonantal e o R. Então, é bem importante você buscar ajuda. Como é que você ajuda em casa? Com curso ensinando meu filho a falar. Lá você aprende. Eu expliquei ontem que, gente, não é só levar na terapia, tá bom? Você leva na terapia, o terapeuta pode fazer a melhor terapia possível. Se você ficar uma semana, que geralmente é o tempo entre uma sessão e outra, se você ficar uma semana sem dar o estímulo para essa criança, na semana seguinte ela já esqueceu que o terapeuta trabalhou. Aí o terapeuta vai ter que fazer tudo de novo e ele fica repetindo isso umas 3, 4 semanas. Certo? Se você fizer em casa, o terapeuta não precisa ficar repetindo ela já pode passar para o próximo passo. Então, levando ou não na terapia, você vai ter que ajudar em casa. Tem que saber como estimular e no curso eu ensino, tá bom? Qual a idade ideal para a criança aprender a falar? Gente, você estimula a fala da criança desde o dia que ela sai da maternidade, tá bom? O desenvolvimento da fala é um processo. Eu me surpreendo com algumas mães da plataforma que até hoje gente, vocês estão no grupo VIP, vocês viram um relato ali de uma mãezinha que entrou na plataforma, ela estava até emocionada, assim, foi lindinho de ver. Ela falando que o filho dela começou a se comunicar, né, que ele começou a contar as coisas, ela estava super emocionada. E a gente não contou lá no grupo, mas quando essa mãe postou esse depoimento, não fazia um mês que essa mãe tinha comprado o curso, tá? Então, às vezes, seu filho só precisa de um empurrãozinho. Tem vários relatos assim, inclusive tá aqui nos meus destaques, dá uma olhadinha ali de várias mães que falam, Patrícia, fazem 20 dias que eu comprei o curso e meu filho já falou algumas palavras. Tem até de uma mãe que eu fiquei bem emocionada, que, gente, eu entro na história de vocês. Ela falou assim, Patrícia, comprei o curso, tô super ansiosa, meu sonho é ver minha filha falando... É filho ou filho? Não lembro agora. Meu sonho é ver meu filho falando mamãe, né? E ela mandou essa mensagem e ela tinha feito uma pergunta antes e eu respondi. Aí deu 20 dias, essa mãe mandou uma mensagem, meu filho já falou várias palavrinhas, eu tô muito feliz, eu compartilhei aqui no meu Instagram. Claro que eu não posso prometer que o seu filho vai falar em 1 semana, em 2 semanas, tá? Porque o desenvolvimento da fala é um processo e eu não sei em qual fase do processo sua criança está. Tá bom? Mas tem várias crianças lá dentro da plataforma, que os pais estão na plataforma, que em 1 mês já deu uma melhora assim absurda, tá? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Meu filho tem 2 anos e... A pergunta da Joyce, tá? Meu filho tem 2 anos e 9 meses e não sabe falar nada. Ele é uma criança autista. Então, vamos lá, Joyce. A criança autista, ela costuma... Lembra que eu expliquei das 3 rotas neurológicas da fala? A criança autista, ela costuma ter uma alteração bem grande na primeira rota. Então, você precisa desenvolver essas habilidades cognitivas que eu ensino lá no curso, para estimular. Gente, tem muita criança autista que vai para a terapia e fica 3 anos na terapia e não fala. Daí o pai e a mãe falam assim, meu filho não fala porque ele é autista. E não, é porque essa criança recebeu um estímulo aqui, ficou vários dias sem receber estímulo, e é uma criança, o autismo, ele tem uma dificuldade muito maior, tá, gente, do que uma criança que está com simples atraso, né, por questão ambiental, né, é outra coisa, uma alteração no neurodesenvolvimento. Então, ela precisa de muito estímulo, não dá para esperar só que o terapeuta faça, tá? Tem pacientes meus que eles fazem 3 horas de terapia semanais, né, 1h30, 2 terapias semanais de 1h30 cada uma, e ainda assim os pais têm que fazer o estímulo em casa, e eles fazem, e é muito lindo, assim, tem umas mães que começam a chorar na sala, Patrícia, meu filho tá falando, tá conseguindo contar as coisas, e hoje ele falou que ele tá feliz, porque tem algumas crianças autistas que elas falam só palavras-chave, assim, tênis, pé, carro, né, só fala a palavra principal.
quando ela fala assim, fiquei chateado, que é uma palavra mais complexa, né? Nossa, é uma coisa que a gente comemora. Então, Joyce, é muito importante que, além de levar ele para uma terapia, para um tratamento fonoaudiológico com uma profissional que tem formação para tratar a criança autista, porque não é uma terapia convencional, tudo bem? Precisa ser uma terapia especializada ali. Você também tem que saber como estimular ele em casa. Então, o curso vai te ajudar bastante. Deixa eu dar o meu... Alexia, vou responder a pergunta aqui da Alexia. O filho dela, ela tá falando, meu filho troca o S de sapo, né, por X. Então, ao invés de falar sapo, pelo que eu estou entendendo, ele fala chapo, né? E R vibrante por L. Muito normal essas trocas, tá, mãe? Sim, ele troca. Por que a criança troca? Porque ela tem intenção de se comunicar. É bem dentro do que a gente está conversando aqui nessa aula. Ele quer se comunicar, mas ele não sabe como produzir o S. Então, ele pega o som mais parecido. E o sapo e o chá, ó, chá, são sons muito parecidos. Então, ele substitui por um som parecido. E depois, para fazer a troca, é mais difícil. Por isso que eu falo, gente, ensina a criança antes dos 2 anos. Porque ela não substituiu ainda. Então, é muito mais fácil. Ela aprende muito mais rápido. Mas, inclusive, no curso, eu também ensino você, pai, você, mãe, a ajudar a sua criança a estimular ela, né? Para que ela consiga produzir o som certo e fazer a diferença, né? Tem um esqueminha ali que você pode fazer uma brincadeira que você faz que a criança consegue perceber a diferença. Por exemplo, tem crianças que trocam o G de gato por K, ó. K, G, K, G. Você vê que o som é muito parecido um com o outro, então a criança substitui. Se ela não consegue falar o G, ela começa a falar, chama o cato, né? Querendo falar do gato. Então ela substitui por algo parecido. Tem um jeitinho aí legal para você mostrar para a criança a diferença entre o K e o G e você estimular ela a produzir o som da maneira correta, certo? Dependendo da idade, se já for um atraso, né? A mãe, acho que não comentou a idade da criança, dependendo da idade já é um atraso e precisa de tratamento, mas precisa que você também saiba estimular ela dentro de casa. Gente, tem bastante pergunta à vontade, assim, ó, é de responder todo mundo, tá? Fono. Agora a pergunta da Sabrina Ellen. Fono, meu bebê tem 6 meses e meio e ainda não balbucia, não fala dadadá, papapá, mamamá. Me ajuda? Sabrina, sim. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas nós fonos, não estou dizendo que é o caso da Sabrina, tá bom? Porque eu não avaliei a criança dela. Mas nós fonos, a gente tem condições de saber quando uma criança vai ter atraso no desenvolvimento da fala antes da fala surgir. Muitos pais não sabem disso, falam, ai, que absurdo, vai levar a criança na fono, o neuro mandou a criança para fono, sendo que nem tem idade para falar. Por que o neuro mandou a criança para fono sem ela ter idade para falar, o neuropediatra? Porque antes de falar, a criança tem que desenvolver algumas habilidades cognitivas e motoras. E quando a criança chega ali, por exemplo, 4, 5 meses, a gente vê que ela não desenvolveu, não começou a desenvolver essas habilidades, a gente já sabe que se ela não corrigir, se a gente não conseguir retomar, vai ter atraso na fala. E o atraso na fala acarreta um atraso na linguagem, que acarreta um atraso na escola, nas questões emocionais, sociais, é uma bola de neve. Então, nessa idade, a criança ela precisa fazer bastante balbucio, né? Então, um sinal de alerta para as mamães aí, os papais de crianças menores, né? Gente, estou vendo aqui que daqui a pouco vai encerrar nossa live de forma automática, tá? Mas vou continuar falando até encerrar. Pais e mães de bebês, né? Vocês têm que estar atentos, porque quando a criança é muito quietinha, ela não faz o balbucio. O que é balbucio? Bah, 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 sabe? Você vê que ela fica batendo a boca, fazendo aqueles sonzinhos bonitinhos. Quando ela não faz, ou ela faz, só que faz muito pouco, você tem que ficar alerta, porque ela está sinalizando que ela pode vir a ter um atraso no desenvolvimento da fala. Agora eu vou ler a pergunta da Thaís. O filho dela, ela não colocou se é filho ou se é filha, né? Só falou assim, 1 ano e 9 meses. Não vai para a creche e não tem contato com outras crianças. Fala 4 palavras, quando quer. Pessoal, vamos lá. Thaís, sobre a creche. Pessoal, uma criança, ela não precisa ir para a creche para desenvolver a fala. Ela não precisa conviver com outras crianças para desenvolver a fala. Ela precisa conviver com um ser humano.
Então, se ela tiver uma convivência com você pai, com você mãe, ela não precisa estar dentro de uma creche, né? O que acontece? Se você trabalha em um home office, se você passa muito tempo assim, você não consegue fazer essa troca com a criança acaba apresentando atraso no desenvolvimento da fala. Então, você tem que colocar numa creche, porque na creche a professora vai conseguir, a gente espera, né? Se for uma boa creche, a creche vai conseguir ter uma troca com a criança e vai ajudar no desenvolvimento, mas a creche, ela não trabalha caso de atraso no desenvolvimento da fala. Mesmo que o atraso tenha acontecido por conta do ambiente. Por quê? O atraso na fala, gente, quando ele é causado por questão ambiental e pelas pessoas que aquela criança convive, a criança não desenvolveu muito bem alguma das rotas neurológicas da fala. E o pedagogo são excelentes profissionais, mas eles não estudam para saber como desenvolver essas rotas neurológicas da fala, tá bom? Então a creche ela não faz isso. Eu só recomendo você mandar uma criança nessa idade para creche se você falar, Patrícia, eu não estou conseguindo ter tempo com a minha criança, né? Enfim, acontece, né? Às vezes o financeiro está apertado, você realmente tem que ficar o dia inteiro trabalhando, mesmo de home office, né? E a criança tem que ficar ali nas telas ou em algum lugar assim, é melhor que você coloque ela na creche. Mas nessa idade, Thaís, é esperado que a criança ela já esteja falando ali umas... gente, tudo que eu falo é média, tá? Não é cravado. Em torno de 200, 150 palavras e que ela já esteja formando frases. Palavras com erros, tudo bem? Normal, mas ela precisa estar começando a formação de frases. Então, o limite ali para a formação de frases é 2 anos. Então, quando é que a gente fala que a criança está no tempo dela? Quando, ao invés de começar a formar frase com 1 ano e 9 meses, ela começa com 1 ano e 11, com 2 anos. Aí ela está no tempo dela, mas deu 2 anos. Ela não começou a formar frase de 2 palavras, já é um atraso. Então, o que é frase simples, né? Quer papá, não quer, dá mamã, né? A criança de 2 anos precisa ser capaz de formar essas frases simples, mesmo que não tenha conectivos, tá bom? Pessoal, eu vou precisar encerrar porque, pelos meus cálculos aqui, eu acho que eu entrei com 2 minutos de atraso, mas deve estar faltando uns 2, 3 minutos para o Instagram encerrar a minha live.